Inicialmente, pessoal, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Conseguem ver a minha tela aí? A tela inicial, o som está ok? Tudo ok, beleza. Tranquilo então. Beleza. Pessoal, ontem, só fazendo aí recapitulando, né, melhor dizendo. Ontem, abordamos as ferramentas analíticas do Profit Chart, focando então no que? Times and Trades, Volume at Price, focamos aí no livro, mostramos aí a customização do book, mostramos como customizamos também o Times and Trades, o que é a ordem original, falamos também sobre a evolução no tempo, saldo, colocamos aí o conceito de agressor, falamos um pouco sobre ordem, né, amor? Eu tentei colocar esse conceito primeiramente do que é a ordem, né? O que é uma ordem limitada, o que é ordem stop. Hoje a gente vai estar voltando sobre isso. Então, apenas para estar inicialmente aí passando essa ideia para vocês. Já adiantando, apesar que vocês vão receber por e-mail também, já deixo desde já o convite para os treinamentos que iremos elaborar na próxima semana. Vamos retomar a semana de gestão de risco, ok? Então, para quem está aí nos acompanhando, já fica o convite. Vamos estar abordando aí as ferramentas de gerenciamento de risco, de gestão de risco do Profit Chart. Vamos falar também sobre o Trailing Stop, vamos falar sobre o Auto Break-Even, vamos mencionar o módulo de gerenciamento de risco, gerenciamento de conta. Então, já para ficar ciente que na semana que vem tem treinamento também, vamos estar retomando, porque é um treinamento que elaboramos aí no fim do mês de novembro, início do mês de dezembro, estávamos elaborando este treinamento que vamos retomar agora. Hoje, operando com o Profit. Vou abrir aqui um Profit Chart, uma apresentação básica para nos nortear. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, qual é o objetivo da operação com o Profit Chart? Você que utiliza o Home Broker, você que utiliza a plataforma que a sua corretora disponibilizou para você operar, tem a possibilidade, caso você tenha o Profit Chart, de unir análise e operação em uma mesma tela. Como assim? Eu tenho as ferramentas analíticas que eu estava passando ontem, quer dizer, tenho o gráfico, tenho o Times and Trades, tenho o Volume at Price, tenho os books, tenho ferramentas diversas de análise, sim. Mas eu também tenho ferramentas de operação, ferramentas operacionais, ferramentas de orçamento, que servem para efetivamente eu operar, certo? Então, uma pergunta que já pode ficar, Lucas, eu tenho já o Profit, já conheço o Profit Chart, mas eu não opero. Se você contrata pela Nelogica, você pode estar entrando em contato, até eu vou deixar já o contato para você, caso você queira se interessar pelo roteamento do Profit Chart, só encaminhar e-mail para comercial@nelogica.com.br. Pedir para rotear a conta da sua corretora, onde também tem o simulador, enfim, que nós disponibilizamos, mas eu digo de conta da sua corretora, seja qualquer parceiro que tenha integração conosco. Então você, caso não tenha, só encaminhar para o pessoal questionando, eles vão fazer os trâmites aí, vão auxiliar vocês caso vocês não tenham. Se você contrata através aí de um parceiro nosso, aí é só entrar em contato com o atendimento, geralmente é liberado direto na conta, né? Mas enfim, caso não tenha, é só entrar em contato com o atendimento. O pessoal do atendimento das corretoras também é treinado, né, para auxiliar esse tipo de coisa. Então, o que você tem no roteamento, na operação no Profit Chart? Você tem, simples, a possibilidade de operar através do Profit em uma mesma tela. Se você opera através do Home Broker, se você opera através, né, de outra plataforma, você consegue unir tudo numa mesma tela. Primeiramente, o Pro, que é essa plataforma aqui, que eu utilizo para os treinamentos, e quem acompanha vai ouvir eu repetir isso mais uma vez, é uma plataforma focada para Day Trade e Scalping. Por que Day Trade e Scalping? Day Trade, porque você tem a possibilidade de operar, realizar operações Day Trade, iniciar uma operação no dia e fechar no mesmo dia, e Scalping, que são aquelas operações que são operações de giro curto, né? Giro curtíssimo. Então, em poucos segundos, abrir e fechar uma posição. Como assim? Temos ferramentas para isso.
E hoje eu vou estar mostrando para vocês quais são essas ferramentas que a gente está abordando. Então, ele é uma plataforma que aborda todos os perfis operacionais. Você tem a possibilidade para day trade, para scalping, naturalmente para os outros perfis, né, seja swing trade, enfim, position, você vai conseguir ter essas ferramentas. Né? Claro que o day trade, por regra, exige mais recursos que eu vou estar apresentando hoje para vocês. Então, é uma plataforma, novamente, que se adapta ao perfil do day trader. Por quê? Porque tem recursos para day trade e scalping. Ontem eu estava mencionando sobre as questões de ordens, né? Então vamos voltar um pouquinho nesse assunto antes de a gente começar a apresentação. Por que voltar na questão das ordens? Porque o que a gente consegue encaminhar pelo Profit Chart Pro são, pelo menos, né, a gente vai reduzir, porque existem subdivisões de ordens, mas são, em regra, 3. Ordem limite, ordem stop e ordem a mercado. Essas 3 são as ordens as quais nós vamos realizar hoje. Lucas, o que é uma ordem limite? Limite, ou ordem limitada, talvez você tenha ouvido isso, ordem limitada, ou ordem na pedra, é uma ordem que vai para o book de ofertas. Ou seja, se eu encaminhar uma ordem de venda aqui no 65,5, uma ordem de venda no 65,5, o que é? É uma ordem limite, é uma ordem limitada. Eu pendurei a minha ordem no book, com outras ofertas que estão disponíveis aqui, pendurei uma ordem no book, e o que ocorreu? Está lá no book esperando ser executada. Esperando que alguém, que o mercado comece a correr para cima, bata na minha ordem, alguém vá lá, execute a minha ordem está lá passiva, né? A gente chama também a ordem limite de ordem passiva. Então a ordem está lá passiva esperando a execução. Essa é o primeiro tipo. A outra ordem que a gente vai estar mencionando hoje, então, só recapitulando, para caso aí tenha se perdido nesse meio tempo. O que é a ordem limite? Ou limitada, ou na pedra, são ordens que vão para o book de ofertas. Qual é o outro tipo? Ordens stop. Também se fala ordens do tipo start. Por quê? O que é uma ordem do tipo start? É uma ordem que colocamos em determinado preço com o objetivo que ela seja disparada nesse preço apenas quando o mercado chegue nesse determinado preço. Por exemplo, se eu quero colocar uma ordem de compra no 70, vai ser uma compra do tipo stop. Por quê? Porque o mercado nesse momento está trabalhando ali em meados de 54,5, 55. São os preços que o mercado está trabalhando. Os preços que a gente chama de bid-ask. Melhor oferta de compra, melhor oferta de venda. Se eu quero colocar uma ordem no 70 de compra, o que vai acontecer? Eu vou deixar a ordem, é uma ordem que vai para o servidor, e ela só é disparada caso o mercado chegue naquele preço. Ela é disparada, não quer dizer que ela seja executada naquele preço, porque isso depende da volatilidade do mercado. Vamos estar explicando isso hoje também, a questão do offset, enfim. Mas, primeiro para pegar o conceito, colocamos aí a ordem, um 70, por exemplo, e quando que ela vai ser disparada? Quando o mercado chegar nesse preço, ele vai ser disparado uma compra no 70. Tranquilo? E qual é a outra ordem que a gente tem? A ordem a mercado. O que é a ordem a mercado? É a ordem para abrir ou fechar uma posição imediatamente. Por exemplo, vou aumentar aqui o gráfico para a gente estar mostrando. Uma ordem de compra aqui, pessoal, no 55. A gente chama isso aqui o topo do book, tá? Onde está aqui o meu mouse. O 55 é o topo do book da venda, 54,5 é o topo, agora alterou, né?
55 com 5,5 é o topo do book, respectivo. Compra e venda. Se eu compro agora no 5,5, o que eu estou fazendo? É uma compra a mercado, certo? É uma ordem a mercado. Por quê? Eu vou abrir uma compra neste preço, eu vou agredir nas ofertas. Tem ofertas, tem ofertantes, tem quem venda, tem players vendendo aqui no 55,5. Vou comprar ali, vou agredir. Comprei, por exemplo. Ou vendi aqui no 55. Tranquilo. Então, é uma ordem o quê? Que eu vou imediatamente abrir uma posição. Não vai ficar pendurado no book, não vai esperar o mercado chegar no preço para ser disparado, no caso da stop. É uma ordem que eu vou imediatamente abrir uma posição. Ok. Sabendo disso, agora vamos efetivamente para a parte operacional do Profit. Então, já sabemos o quê? O que a gente pode fazer? Ordem limite, ordem stop, ordem a mercado. Tranquilo. Dúvidas sobre isso, pessoal? Ó, o que a gente tem que ter em mente, de novo, tá, Adriana? A sua pergunta aí, se você colocar uma ordem de compra acima do preço. O que acontece? Acima do preço, você tem duas possibilidades. Ou você vai comprar aqui no 4,5, aliás, desculpe, no 55, certo? Ou acima desse preço, já vai ser uma compra do tipo stop. Não confunda com a ordem limite. De novo, a ordem limite é uma ordem que vai para o book. A ordem stop ela não vai para o book. Por exemplo, se eu coloco uma compra aqui no 8,5, o que eu quero com isso? Eu quero que quando o mercado chegue nesse preço, no 8,5, seja disparada a minha ordem. Tranquilo? Então, ordem limite, ordem limitada, só vale o quê? O que é? É a ordem que vai para o book. Pendurar uma compra, por exemplo, no 2,5. Isso é uma ordem limitada. Tá? Sobre o zerar, exatamente, cara. O zerar a posição é uma ordem de mercado. Você quer fechar uma posição imediatamente. Eu tô posicionado, estou comprado no... Enfim, estou comprado no 53, por exemplo. Se eu clicar em zerar, o que vai acontecer? Eu vou fechar a posição imediatamente. Aonde? No preço de mercado. 4,5. Certo? Vou estar mostrando aí para você, Adriano, o que acontece aí que você... Hoje eu estou mostrando toda essa parte do chart trading, operações aí, gráficas, a gente vai estar acertando. Tá? Então vamos lá. Então entendemos primeiramente. Ordem limite, stop a mercado. Primeiro conceito. Vou botar a apresentação ali. O que é o básico? Primeira parte, abertura de boleto. O mais básico, as ferramentas, vamos dizer assim, com menos recursos, vamos colocar dessa maneira. Onde que a gente vê? Para abertura de uma boleta. Roteamento, comprar. Ou compra stop, vender, vende stop. Vou usar o comprar, tá? Uma boleta de compra vai ter o quê? A sua conta da corretora, o seu nome, o ativo que você está operando, a validade da conta, no caso BMF, por exemplo, a validade é sempre hoje, né? Então não tem, por exemplo, outros mercados Bovespa, você pode ter outros tipos de validade. A quantidade que você está comprando. Isso aqui eu vou estar mostrando depois para vocês, a parte do roteamento, que é o gain loss. O preço e o total financeiro. Apenas mostrando porque a gente não vai entrar muito, não vamos ficar muito tempo aqui na boleta. Mas só para mostrar o básico do básico. O que seria uma boleta aberta? Compra stop. Mesma coisa. Você vai ter os seus recursos, o stop e a margem. Aí vamos estar vendo o que é essa margem. Certo? O que é essa margem que a gente eventualmente fala? O que é o offset? Venda stop, compra e venda. Ok. Sabemos então que tem o quê? Seu ativo. O que é importante para nós? Em regra. Ativo, que você está operando, né? A quantidade e o preço. O que você pode, pessoal, dentro do Profit Chart, operar? Aí, sabendo aí que quando você for
né, em alguns recursos, vai abrir uma boleta. Ok. O que você pode, pessoal, fazer em termos operacionais dentro do Profit Chart Pro? Que aí é o escopo mesmo do webinar. Primeiramente, operar pelo book. Como assim? Ferramentas mais livro de ofertas. Vocês se recordam que ontem eu estava mostrando o book. Então, por exemplo, se eu quiser comprar no topo do book, no 54,5, por exemplo, eu com 2 cliques com o meu botão esquerdo do mouse, abro uma boleta, que era a ferramenta que eu estava mostrando antes para vocês. E automaticamente, vocês podem verificar que o meu mouse foi reposicionado para o botão de compra. Se for da venda, semelhante modo. Quero vender no topo do book da compra. Quero vender aqui no 54. Quero agredir. Quero abrir uma posição imediatamente. Dou 2 cliques e tenho a possibilidade de estar vendendo aí no topo do book da compra. Vai abrir uma posição imediatamente. Esse recurso, pessoal, é muito usado para agressão, quando eu quero abrir uma posição imediatamente. De novo, eu vou dar 2 cliques no topo do book e no Pro ele tem essa funcionalidade de reposicionamento automático do mouse. Porque olha onde é que estava o meu mouse. Está aqui, ó. Dou 2 cliques, ele reposiciona automaticamente para o botão de compra, ou no caso, se fosse na venda, né, o botão de venda. Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai estar colocando em termos de ferramentas mais básicas. Operação através da boleta, abertura de boleta e operação através do book. Tá? Além desses, que, enfim, né, não envolvem tantos recursos como que a gente vai estar colocando a partir de agora. O que a gente tem? A boleta Day Trade, que como o nome já diz, é uma boleta focada para Day Trade. Está fechando aqui e abrindo. Roteamento boleta Day Trade. Essa ferramenta, pessoal, de novo, como o nome já diz, é uma ferramenta que possibilita operações Day Trade. É uma boleta que é focada em operações Day Trade. Os recursos dessa boleta, os recursos que nós temos nessa funcionalidade na boleta Day Trade, de novo, são recursos para Day Trade. Por quê? Porque esses botões que nós estamos vendo aqui são botões que facilitam o nosso operacional dentro do Day Trade. Como assim, Lucas? Vou estar colocando aqui para o índice. Se eu quero já colocar outros ativos, porque aqui eu tenho o mini índice Petrobras. Eu vou usar como exemplo o mini. Mas eu poderia abrir outros ativos para ficar outras abas aqui de ativos para operar. Dólar, índice, por exemplo. Certo? E por aí vai. Vamos colocar o mini como um exemplo. Esses recursos, vamos lá. Compra mercado primeiramente. O que é o compra mercado? Essa funcionalidade deste botão, se eu clicar em compra mercado, ele imediatamente vai abrir uma posição de compra para mim. Aonde? No preço de mercado. Aqui no 4. Agora estou comprado aí no 4. Certo? Aqui no 54. Se eu quiser, posso zerar minha posição, certo? Ou posso vender a mercado. Se eu clicar em zerar ou vender a mercado, neste caso, é o mesmo. Por quê? Se eu clicar em vender a mercado, eu vou vender no 13,5. Certo? Zerar, semelhante modo. Vou vender no 13,5. Tranquilo? Então, vou zerar agora a minha posição. Vendi no 13,5. Se eu clicasse em venda mercado, pessoal, agora vamos abrir a posição para venda mercado. Vendi aonde? 13,5. Certo? Posso zerar minha posição? Posso. Ou também eu zeraria minha posição se eu comprasse a mercado 1. Eu estou posicionado em um mini contrato. Posso zerar minha posição com compra mercado? Sim. Ou através do botão zerar. Certo?
Esses recursos que nós estamos mostrando aqui, compra mercado e venda mercado, são recursos de ordens a mercado, ordens de agressão. Nós vamos agredir o book. Nós vamos tomar no book da venda. Nós vamos bater no book da compra. Certo? O que a gente está fazendo com isso? A gente está abrindo uma posição imediatamente. Ou, no caso, fechando uma posição imediatamente. Certo? A gente não fica esperando, não fica aguardando, não é pendurado uma hora no book. Nós abrimos imediatamente uma posição, ou fechamos. Certo? Porque são botões de novo, botões de agressão. Compra no ESC e venda no BID. O que são esses recursos, pessoal? Eu só vou tirar o ponto de cobertura. A gente até pode estar falando depois, mas para não atrapalhar aí para não atrapalhar o nosso recurso. Aqui, deselecionei. Não atrapalhar essa explicação, tá? Depois a gente pode estar comentando depois sobre o ponto de cobertura no gráfico. Mas vamos lá. Compra mercado. Você vai comprar de novo no preço de mercado. Venda mercado, mesma coisa. Zerar, vai zerar a sua posição. Compra no ESC, você vai comprar no melhor preço da venda. Venda no BID, você vai vender no melhor preço da compra. Ok, Lucas, mas qual é a diferença então do compra no ESC para o compra mercado e o venda mercado para o venda no BID? Qual é a diferença dessas funcionalidades? Não é a mesma coisa? Não acabou de dizer que compra mercado é uma compra no melhor preço de venda e o venda mercado não seria uma venda no melhor preço de compra, no preço de mercado agora, no 54? O venda no BID não é a mesma coisa? Então, eu vou vender aqui no 54? Não é isso? É em partes, certo? Se você opera pequeno, se você opera com uma mão pequena. Por quê? Vamos dar um exemplo agora. Supondo que eu estaria operando com 200 mini contratos, tá? Uma mão bem grande para o mercado. Se eu clicasse compra mercado, eu vou comprar não só no topo do book. Eu vou comprar todos, eu vou agredir, eu vou abrir uma posição de 200 mini contratos imediatamente. Isto é, neste caso aqui, ele ia comprar esses 51 mini contratos aqui no 4,5 e iria comprar o restante aqui no 55. Venda mercado, aqui nesse caso, eu ia acabar vendendo os 200 mini contratos todos aqui no 54. Aí qual é a grande diferença desses recursos para compra no ESC e venda no BID? Compra no ESC, eu vou vender apenas no melhor preço, comprar no melhor preço da venda, do topo do book da venda. Ou seja, eu vou comprar considerando apenas, eu vou agredir considerando apenas o topo do book da venda. E venda no BID, eu vou vender considerando apenas o topo do book da compra. Então, nesse momento que eu estou agora, se eu clicar em venda no BID, eu vou vender o que tem aqui na compra, os 93 contratos, e o que sobrar vai ficar pendurado no book. Certo? 200 menos 93, 107. Certo, pessoal? O que ia acontecer? Eu ia agredir aqueles 93 contratos e ia sobrar 107 mini contratos na venda aqui no 4,5. Se eu clicasse em venda mercado, eu iria agredir todos esses contratos até terminar o meu lote, até eu terminar os 200 mini que eu estou operando. Compra no ESC e venda no BID, não. Você vai agredir o que tem no topo do book, considerando apenas o topo do book, o melhor preço de compra, o melhor preço de venda. Ah, sobrou. Ok, se sobrou, vai ficar pendurado no book restante. Os dois recursos são recursos operacionais de agressão, certo? Esses dois recursos. Se você opera pequeno, por exemplo, com um mini contrato, não vai fazer diferença. 2, muito difícil, certo? Essa diferença entre esses dois recursos
acontece quando você opera grande, com uma mão maior. Certo? Então tem que ter essa questão aí. Se ficar pendurado, quando fechar a ordem? Quando algum player for lá e bater, né? Ou tomar a sua ordem, né, Eduardo? Então vai ficar pendurado no book. Se você usar, no caso, compra no ESC no bid. Certo? O compra mercado é para limpar o book. É um botão que a gente usa para limpar o book. De novo, se estamos operando grande. Porque se a gente opera com um mini, 2 mini, 3, 4, 5, muito difícil. Um mini, com certeza não. Não vai fazer diferença. A partir disso, muito difícil, né? Em regra, não vai acontecer diferenças, né? Mas para vocês terem em mente aí que existe diferença entre compra mercado e compra no ESC, venda mercado e venda no bid. Tá? De novo, os dois recursos são de agressão, abertura ou fechamento de posição imediata, ordens a mercado. Tranquilo? E o compra no bid? É a compra no melhor preço de compra. Eu vou pendurar no topo do book da compra. Eu não vou agredir. É uma ordem limitada. É uma ordem, compra no bid, que eu vou de novo pendurar no melhor preço de compra. E venda no ESC, eu vou vender no melhor preço de venda. Pendurei no topo do book da venda. Certo? Pois é, acabou abrindo aí uma posição nesse meio tempo. Porque eu pendurei uma ordem de venda, ali para estar mostrando para vocês o que ocorreu. Os players tomaram aí o preço, a minha ordem estava ali, ok, acabou de ocorrer aí o trade. Coloquei uma ordem passiva, ordem limitada, ordem na pedra, certo? Pendurei no book naquele preço, vieram os players executar a minha ordem. Aí para fechar a posição, botão zerar. Tranquilo? Boleta de compra, vou abrir uma boleta de compra. Boleta de venda, vou abrir uma boleta de venda. Zerar posições, você zera todas as posições em aberto da boleta Day Trade. Tranquilo, pessoal? Quais posições? Qualquer uma que você esteja em aberto. Se você está posicionado em Petrobras, Vale, dólar e índice, se você clicar em zerar posições, vão ser zeradas as suas posições desses respectivos ativos. Inverter, você toma a posição contrária. Se eu estou comprado, clico em inverter, eu vou zerar e entrar vendido. Certo? É um botão rápido, né, exatamente para zerar e você tomar a posição contrária. Vou zerar aí para estar fechando a posição. Tranquilo, pessoal? Conseguiram pegar aí? Esses recursos, por que eu mostrei? Porque eles vão se repetir, não só agora, nos outros aí no Chart Trading, mas vocês vão ver que vão se repetir nas outras ferramentas que a gente vai estar apresentando hoje. Tá? Então, recapitulando. Compra mercado. Recurso para abertura ou fechamento de uma posição, enfim, nós vamos usar o exemplo da abertura. Imediatamente. É imediato, é agressão. Compra no ESC. Botão de agressão, considerando sempre o melhor preço da venda. Certo? Vai agredir apenas o que tem na venda. Compra no bid, compra no melhor preço de compra. Venda mercado, você vai vender no preço de mercado. Se for o caso, obviamente, primeiro no menor preço, depois dos outros preços que o mercado estiver trabalhando, se você estiver limpando o book. Venda no bid, você vai vender considerando apenas o que tem no topo do book da compra. Venda no ESC, você vai vender no topo do book da venda. Você vai pendurar uma ordem no topo do book da venda. Zerar, você vai zerar uma posição se você está comprado. Zera, está vendido. Zera. E o botão inverter, se você está comprado, você zera e toma a posição contrária. Você entra vendido. Se você está vendido, você zera e toma a posição contrária. Você entra comprado. Tranquilo, pessoal?
Dúvidas sobre o simulador, questão de contratação, podem estar encaminhando aí para o comercial, tá? comercial@nelogica.com.br. Tá? Novamente colocando contato para vocês. A questão que eu estou usando como exemplo, aqui é o book, tá, pessoal? Eu estava mostrando ontem, tá? Livro visual. Seu livro visual é o book, tá? Exatamente. Compra no Bit é uma ordem limitada. Exatamente, Eduardo. Certo? Eu estava visualizando os contratos aqui, tá, pessoal? Ó, no book, ó. Livro visual que é o book. Estava comentando ontem, né? Aqui é o book. Se você tem o Pro, você quer visualizar o book dentro do gráfico, botão direito do mouse, livro visual. Tá? Aliás, se eu me recordo bem, isso já foi incluso no ProfitChart RT. Se eu me recordo bem. Tá? Tranquilo. Pessoal, apresentamos então a boleta Day Trade. Por quê? Porque esses recursos vão se repetir agora no restante do operacional que a gente vai estar mostrando. O que tem agora também para mostrar? Sharp Trading, Superdome e Price Trader. Esses três. Vamos lá. Sharp Trading já está aberto aqui no meu gráfico, né? Tá só reduzindo um pouco aí para estar mostrando, mas já está aberto aqui no meu gráfico, né, pessoal? Aqui. O que é o Sharp Trading? É a boleta Day Trade acoplada ao gráfico. Como que eu abro? O botão direito do mouse, Sharp Trading. Agora eu tirei. Botão direito do mouse, Sharp Trading, eu abro a boleta Day Trade acoplada ao gráfico. Para o Sharp Trading e para o gráfico, o que nós temos? Temos a boleta Day Trade acoplada e temos operações pelo gráfico. Primeiramente, por operar diretamente pelo gráfico no ProfitChart. Botão direito do mouse, e aí eu me recordo que tinha um colega aí que havia perguntado sobre essa questão das operações pelo gráfico, enfim. Tá? Então, atenção agora nessa parte. Botão direito do mouse, propriedade do gráfico, nós vamos em roteamento e primeiramente nós habilitamos o envio de ordem pelo gráfico. Shift vai ser para ordem de compra, Alt para ordem de venda. Clicamos em utilizar o stop automático. O que significa isso? Utilizar o stop automático é, em resumo, é poder utilizar o stop no ProfitChart. Simples. O ProfitChart vai identificar para você quando você vai poder utilizar o stop. Bem simples. Avaliar o topo do livro, padrão para o stop, e nível de preço você deixa 0. Novamente, selecionamos o habilitar envio de ordens, selecionamos o uso do stop automático, avaliar o topo do livro e nível de preço 0. Damos OK. Agora vamos fazer o encaminhamento da ordem via gráfico. Shift para compra e botão esquerdo do mouse. Shift, botão esquerdo do mouse. Estou pendurando a ordem de compra aqui no 50,5 e no 46,5. Posso encaminhar uma ordem do tipo stop no 61 e poderia estar abrindo uma posição. Aqui, por exemplo, no 6,5, 56,5. Se eu clicar agora com o botão esquerdo do mouse, foi aberta uma posição. Certo? Posso fechá-la aqui no X. Vamos zerar. Tem que fechar aqui o livro visual para poder fechá-lo. Certo, pessoal? Vou voltar. Então, através desse recurso, do envio de ordens pelo gráfico, eu tenho como encaminhar ordens a mercado. Quer dizer, se eu colocar uma compra aqui no topo do book da venda, acima deste preço já será identificada uma compra do tipo stop, o envio de uma ordem do tipo stop, certo? E também tenho como encaminhar ordens limitadas, uma ordem de compra abaixo do preço. E a ordem de venda, mesma coisa.
uma venda acima do preço, uma ordem limite, uma ordem que eu estou pendurando no book, esperando ser executada, esperando que o mercado chegue lá e venha um player e tome aquela ordem. Né? E aí, abaixo do preço, tem como que a minha ordem de stop, a ordem start? Sim, venda stop. Ou posso abrir uma posição imediatamente. É um outro modo de você abrir uma posição dentro do Profit Chart com envio de ordens pelo gráfico. Agora, pessoal, vou estar explicando a ordem stop especificamente, como que você vai fazer a configuração. Porque o que é uma ordem stop? Eu vou tirar aquele visual para estar explicando um pouco melhor aí essa questão da ordem stop. Tá? Vamos lá. A ordem stop, que eu coloquei, por exemplo, uma venda aqui no 51,5, ela é uma ordem que vai ser disparada para o mercado quando o mercado chegar nesse preço. Então agora ela está no servidor. Se o mercado chegar e bater nesse preço, 51,5, ela é disparada, nesse caso, uma ordem de venda. Qual é o objetivo? É vender no 51,5. Esse é o objetivo quando eu faço uma venda do tipo stop. Se eu coloco uma ordem de venda no 51,5, eu quero vender no 51,5. O que ocorre? Uma coisa é o disparo da ordem, outra coisa é a execução da ordem. Eu disparo a ordem no 51,5, querendo que ela execute no 51,5. Porém, devido à volatilidade do mercado, pode ocorrer uma coisa que chamamos de pular o stop. O que é pular o stop? Vamos supor, pessoal, que o mercado agora vai para o 53. Do 53 vai para o 52. Tá? Agora vamos imaginar que o mercado já está no 52. Vem um player, algum participante do mercado, e limpa o mercado de 52 até o 49. De uma vez só. O que vai acontecer? A minha ordem stop de venda vai ser disparada no 51,5. Só que não vai ter mais oferta de venda aqui. Porque esse player já limpou até o 49. O que aconteceu? O meu stop foi pulado. E agora? Como que eu posso evitar que o meu stop seja pulado? Entendendo o conceito de offset ou margem do stop. O que é a margem do stop? O que é o offset do stop? É a garantia da execução da minha ordem stop. Ou seja, eu quero vender no 51,5. Este é o meu objetivo. Mas eu aceito vender até o 49, por exemplo. Eu aceito vender até o 47. Por quê? Porque pode ocorrer do meu stop ser pulado. E aí isso pode ser um problema para mim. Se eu abro uma posição, por exemplo, é um problema bem grande, né, pessoal? Se eu compro mercado, dou um exemplo aqui, comprar mercado, tá? E aqui no caso eu estou usando, só um momento, vou tirar aqui, eu estou usando a estratégia que é as ordens oco, que a gente vai estar falando um pouco depois. Mas voltando, compramos a mercado e pendurei o meu stop aqui no 52. Eu estou posicionado agora no 55. Se o mercado desce, eu quero que o meu stop seja disparado, seja executado no 52, se for o caso. Esse é o objetivo inicial. Mas pode acontecer de não ser executado no 52. Se o mercado desce aqui no 53, no 2,5, vem um player e limpa tudo até o 49, até o 47, por exemplo, que seja. Como que a gente evita que o nosso stop seja pulado? Entendendo o conceito do offset, entendendo o conceito de margem. Vamos nessa linha aqui, boleta. Tá? E vamos aqui em Stop Offset. Se eu coloco que um offset é de meio ponto, vou colocar de novo a ordem, eu estou dizendo para a corretora, para a bolsa, o seguinte: eu quero vender no 52, mas eu aceito vender até meio ponto para baixo, 51,5. Se eu coloco 5 pontos de offset. Eu não preciso depois selecionar. Tá? Isso aqui você seleciona para escolher o seu offset, escolher a sua margem. Mas, de novo, eu
coloco uma venda stop no 52. Eu aceito vender até 5 pontos para baixo, até o 47. Quero vender no 52. Aceito vender até o 47. Se um player está aqui no 52,5, o mercado já está aqui no 52,5, e toma tudo até o 49, tranquilo, porque a minha execução, eu aceito executar até o 47. Não significa que vai ser executado no 47, vai ser executado no melhor preço entre os 52 e o 47. Melhor preço entre os 52 e o 47. Onde que eu defini então a margem do meu stop? Aqui, stop offset. Lucas, tem como definir diretamente na ordem? Sim. Você vai sobre a ordem, clica com o botão direito, vai editar a ordem. E aí, stop é o seu disparo, é o gatilho, é o start. Preço é a execução, certo? É a margem, é o offset. Então você quer vender no 52, mas aceita vender até o 47. Tranquilo, pessoal? Eu aceito vender mais baixo, aceito vender até o 42,5, por exemplo. Isso é importante, né, pessoal? Porque dependendo da volatilidade do mercado, isso pode ser um problema para a gente. Então a gente tem que ter em mente isso. Certo? Essas questões aí de envio de ordem, né? Stop, entender exatamente stop, entender exatamente a margem, certo? Então isso a gente tem que ter em mente bastante, tá? Tranquilo, pessoal? Vou estar fechando aqui a posição. Beleza, vamos voltar ali para a aba Day Trade. A aba Day Trade tem as mesmas funcionalidades de antes. Compra mercado. Você vai comprar a mercado. Posso zerar? Posso. Posso comprar no ESC, comprar no melhor preço de venda? Tem a possibilidade. Venda mercado. Posso comprar no BID, comprar no melhor preço de compra? Sim. Você vai pendurar no melhor preço de compra. Né? Ou vender no melhor preço de venda, venda no ESC. Inverter e zerar, mas cancelar ordens. Se eu estou posicionado e tenho várias ordens aqui, tá? Quando eu tenho várias ordens, se eu clicar em zerar, mas cancelar ordens, vai ser zerada a minha posição e canceladas eventuais ordens que estejam em aberto desse ativo aqui no gráfico. Tá? Bem tranquilo. Então, primeiramente, para o envio de ordens no gráfico ou pelo gráfico, botão direito, propriedades do gráfico, roteamento, habilite o envio de ordens pelo gráfico, habilite o stop automático, porque o que acontece? O Profit Chart já vai identificar que você quer encaminhar ordens pelo gráfico, Shift mais botão esquerdo do mouse para compra, Alt mais botão esquerdo do mouse para venda, e nos preços acima do topo, acima dos topos ou abaixo dos topos, se for uma compra acima do topo, já vai identificar que é uma ordem stop. Se for uma venda abaixo do topo, já vai identificar que é uma ordem stop. Se for uma compra abaixo do preço, vai identificar que é uma ordem limite, uma ordem que vai para o book. Se for uma venda acima do preço, uma ordem que vai para o book também. Tranquilo, pessoal? Então, esses recursos aqui, os mesmos que tem na boleta Day Trade. A diferença é que o Share Trading e pelo gráfico você tem a possibilidade de operar diretamente pelo gráfico. Tá? O Sechai está passando para o Superdom. Ferramentas mais livro de ofertas. Vamos abrir aqui. Superdom primeiramente. Superdom, pessoal, é uma funcionalidade que permite você encaminhar ordens visualizando um book de maneira alternativa. A gente chama também o Superdom de profundidade de mercado. Por quê? À esquerda temos o book da compra, à direita temos o book da venda. Para encaminhar ordens pelo Superdom, utilizamos o Ctrl primeiramente na configuração padrão. Então, Ctrl, tanto para compra como para venda, certo? A gente tem como habilitar. Temos como encaminhar ordens. Semelhante modo ao
chart trading, a boleta day trade, você vai ter os botões de compra e venda mercado, zerar, inverter e compra e venda nessas extremidades, que é mais utilizado. Por exemplo, você clica aqui no preço com o botão esquerdo 52, por exemplo, e clica em compra. Tá? É mais recomendado e recomendo o uso de vocês para ordens limitadas, ordens que vão para o book. Tá? Para cancelar a ordem, só fechar ali no X, ou aqui. Né? Então vamos lá. Ctrl mais botão esquerdo do mouse. Pendurei uma ordem de compra aqui no 50. Pendurei uma ordem de compra aqui no 51. Coloquei um stop lá no 7,5. Posso fechar uma por uma, no X, certo? Ou aqui, né? Nessa região acima, cancelar ordens de compra. E a venda, mesma coisa. Ctrl e botão esquerdo do mouse. Onde que está a quantidade? Aqui, né, pessoal? Aqui é a quantidade. Lucas, e onde que eu defino o offset? Se eu estou encaminhando uma ordem de compra, stop aqui no 57,5, onde eu defino o offset, a margem? Aqui, ó. Nesse mais aqui em verde, configurações avançadas, do lado de quantidade, se define o seu offset. Tá? 3 pontos, por exemplo. 3,5 pontos. Tá? Se eu colocasse uma ordem aqui, offset, uma compra offset no 58. 3,5 pontos. O que significa isso? Eu quero comprar no 58 quando o mercado bater nesse preço, mas aceito comprar até 3,5 pontos para cima. Até os 61,5. Tá? Tem como abrir uma posição pelo Superdom? Sim. Abrir uma posição imediatamente. Colocar uma compra aqui neste caso, por exemplo, aqui no 4,5. Certo? Abrir uma posição. Ou poderia estar clicando no compra mercado, por exemplo. Vou zerar a posição. Zerei. Mesma coisa da boleta day trade e do chart trade. Compra mercado. Vai abrir uma posição imediatamente. Venda mercado. Vai abrir uma posição imediatamente. Tá? Zerar é a posição. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a configuração padrão do Superdom. Facilita para o encaminhamento de ordens. Se eu tomar uma água. A gente fala aí direto e por uma hora acaba enrolando a língua. Mas facilita o encaminhamento de ordens pelo Superdom? Sim. Por quê? Porque o Superdom te permite você visualizar o book, certo? Aqui está a compra, o lado da compra, e aqui está o book da venda, e te permite encaminhar ordens. Se eu encaminho uma ordem, penduro uma ordem de compra lá no 52, quero aumentar minha posição, Ctrl, de novo botão esquerdo, aumentei a posição para 2. Ctrl mais botão esquerdo, aumentei a posição para 3. Quero comprar 3 mini contratos aqui no 52. Tá? Pendurei ordens. Não abri a posição ainda, melhor dizendo. Né? A minha mão está em 3 mini contratos. O que ocorre? Se eu quero reduzir a posição, Shift, botão esquerdo, reduzir para 2. Shift, clico o botão esquerdo, reduzir para 1. E Shift, aí nesse caso vai zerar, né? vai cancelar a minha posição. A minha ordem, melhor dizendo. Tá? Qual a outra configuração que nós temos pelo Superdom? Botão direito, propriedades do livro, vamos em execução, e nós temos a modalidade One Click Trading, que aí nós não utilizamos o teclado para nos auxiliar, nem Ctrl, nem Shift. Aqui habilitamos o stop automático, certo? E nem Ctrl nem Shift utilizamos. Na modalidade One Click Trading, apenas um clique com o botão esquerdo do mouse você vai enviar uma ordem e um clique com o botão direito você vai reduzir a quantidade de ordem, ou se você estiver com um mínimo, a quantidade mínima do ativo, no caso que você está operando, vai ser cancelada a ordem. E o botão central vai abrir o menu opções. Então agora, pessoal, eu não estou utilizando o teclado, clico o botão esquerdo. Não recomendo. Tá? Tem essa possibilidade, particularmente não recomendo. Se você é iniciante e está começando as operações, tá? Recomendo o uso padrão.
mas fica a menção que tem a possibilidade de one-click trading. Tá? Vou estar mostrando mais uns exemplos aí. Coloquei aqui 3 mini contratos no stop, agora com o botão direito, certo? Então, vamos lá. Voltar para a configuração padrão. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas? Superdom em relação... Hoje eu estou apresentando só mais o operacional. Inclusive tem uma palestra só sobre o Superdom, voltando a tudo aí sobre o preço do Superdom, enfim, mas o que seriam essas barras verdes? Aqui é a mínima do dia. Aqui é o preço atual do mercado. Aqui é VWAP em azul, tá? Ou mais para cima lá. Aqui é a abertura do dia. Aqui é a máxima do dia, o ajuste. Que trade aqui, hein, pessoal? Uma venda aqui seria sensacional. Uma venda no ajuste aqui daria um excepcional trade hoje. No dólar. Olha que interessante, a máxima aí bateu exatamente no ajuste. Né? Então aqui é o ajuste, que é essa barra amarela. Então, esses são os recursos que você tem também no Superdom. Em termos operacionais, você tem no Superdom essa possibilidade. Uso padrão, Ctrl para encaminhamento de ordens, Shift para reduzir ou cancelar ordens e a modalidade One Click, que é você não utiliza o teclado. Recomendo você utilizar o teclado. Eu acho mais seguro, mais tranquilo de operar pelo teclado. Tá? Superdom é só no Pro. Deixa eu dar uma olhada aqui. É possível fazer uma compra com stop num preço abaixo do que está sendo negociado? Não, Eduardo. Aí não tem. Porque abaixo do preço, aqui, por exemplo, você entra no book da compra. Então você vai pendurar uma ordem de compra, né? Entende? E a apresentação está sendo gravada. Então, para quem tiver dúvidas sobre isso, a gente vai estar gravando e estar disponibilizando posteriormente, tá? Sobre o ajuste acontece nos mercados futuros, tá? Os mercados futuros, você tem aí o ajuste diário, que é um cálculo que a BMF Bovespa faz em relação à posição dos players. Quem dorme posicionado, certo? É um cálculo que é balizado, né, em cima disso. Então, por exemplo, se ontem eu dormi posicionado, vendido no 90, hoje eu acordei posicionado aqui, certo? No 86. Certo, pessoal? Então, isso é o ajuste do mercado futuro. Então, para a gente também ter esse insight, né? Por que eu falei do ajuste? Porque o ajuste ele é um ponto onde tem muita briga, né? Como os players estão posicionados, quem dormiu posicionado, ele está posicionado naquele preço no ajuste, certo? Então, se eu dormir posicionado, por exemplo, comprado aqui no 77, hoje eu acordei posicionado comprado no 86,5, certo? É um ajuste que a BMF faz, né? É uma garantia também de liquidação, enfim, faz parte da evolução também dos mercados futuros, né? Então, por que eu falei que era um bom trade? Porque realmente ele é um ponto que tem muita briga, né? Então hoje, por exemplo, deu essa oportunidade no dólar. Vamos lá. Pessoal, a parte da estratégia. Vamos atender os pedidos. Tá? O que é estratégia? Encaminhamento de ordens gain loss. Onde que eu faço? Está aqui, ó, estratégia ou roteamento, editor de estratégia de roteamento. No chart trading, mesma coisa, tá? Vou abrir aqui o gráfico, chart trading. Você tem aqui, ó, estratégia. Você vai clicar aqui e abrir. Nós vamos pelo menu primeiramente, roteamento, editor de estratégia de roteamento.
Eu tenho algumas criadas, mas eu vou criar uma estratégia agora. O que é o Gain Loss? A partir da abertura de uma posição, se eu entrar comprado agora no 55, eu vou abrir uma posição, automaticamente é encaminhada as minhas ordens de ganho e de perda. Gain e Loss. A ordem Gain, sempre uma ordem limitada. A ordem Loss, sempre uma ordem Stop. Então vamos lá. Vou criar a estratégia. Vou usar aqui o treinamento 1, o nome. Deu OK. Quantidade 100%. A gente não vai estar mostrando hoje parcial, não exatamente. Até posso estar mostrando mais uma questão de tempo, a gente não vai conseguir. Mas quantidade 100%. Então, o que significa isso? Significa que o seu stop vai ser, a posição dele vai ser exatamente igual à sua posição que você está no momento. Então, por exemplo, se você está comprado em 2 mini contratos, se você encaminha com a estratégia, o seu stop vai ser de 2 também. Se fosse 50, por exemplo, se a sua posição fosse 2, o seu stop seria 1. A gente vai estar dando um exemplo com 100. Eu posso selecionar Gain e Loss, ou somente Loss, ou somente o Gain. Neste exemplo, eu vou encaminhar as duas, o Gain e o Loss. De novo, o que significa? Eu vou abrir uma posição, automaticamente vão ser encaminhadas minhas ordens de ganho e perda. Já vão ficar lá. A ordem de ganho já vai ficar no book. A ordem de perda, a ordem Loss, é a ordem que você vai aguardar o mercado chegar naquele preço para ser disparado. Ok, tranquilo. Agora, vamos definir os parâmetros. Com detalhe, tá, pessoal? Aqui, no editor de estratégia de roteamento, a gente define em ticks. O que são ticks? A menor variação do mercado. No dólar, um tick é o mesmo que meio ponto. Então, um tick é o mesmo que meio ponto. 2 ticks, 1 ponto. Vamos pensar uma estratégia, então, de, por exemplo, 4 ticks, 2 pontos. Tá? E o loss de 3 ticks, 1,5 ponto. Stop offset, a margem do meu stop loss, 10 ticks, 5 pontos. Então, encaminhado lá o meu loss, o que vai acontecer? Eu vou aceitar comprar no preço que vai ser encaminhado, mas aceito comprar até 10 ticks abaixo. Então, neste exemplo agora, pessoal, se eu encaminhar uma ordem de compra neste momento, aqui no 4,5, a minha ordem de gain vai ficar no 6,5 e a minha ordem de loss já vai ser automaticamente estar aqui esperando no 3. Certo? Bem simples, bem tranquilo. Salvei. Certo? Aqui a estratégia stop é o trading auto break-even, que a gente vai estar abordando mais na semana que vem. Dei OK. E vamos lá. Para encaminhar a ordem agora. Aqui em estratégia, clicamos aqui na seta, buscamos a estratégia que a gente estava criando, treinamento 1, e vamos entrar comprados no mercado para exemplificar. Automaticamente já foi encaminhada. Aliás, eu acho que... Deixa eu só voltar na estratégia ali que eu... Erro meu aí, pessoal, que eu na hora de configurar, eu acabei... Treinamento 1. Na verdade, eu escolhi errado. É treinamento. Essa aqui. Salve. Agora sim. Vamos lá. Agora está certo. Que é o exemplo que eu estava tentando mostrar para vocês. Comprei o mercado. Está aí. Automaticamente já foi encaminhada a minha ordem de ganho e a ordem de perda. Tranquilo? Ok, Lucas. Beleza. Entendi muito bem. O que acontece? E se for executada a minha ordem de ganho, a minha ordem de perda vai ficar ali? Não. Por isso que a gente chama também essas ordens de ordens oco, que, aportuguesando, ordem cancela ordem. Tá? Por quê? Se bater o meu loss, eu vou zerar minha posição. Zerando a minha posição, vou ter loss, claro, mas a minha ordem de gain automaticamente é cancelada. E se bate a minha ordem de gain, vai lá até os 56,5, consome a minha ordem, fecha a minha posição com ganho
a minha ordem de loss é cancelada. Mas também tem o seguinte detalhe, eu estou comprado, tá? Se eu quiser, nesse momento, zerar minha posição, eu posso zerar? Posso. E vai estar, as minhas ordens vão ser canceladas? Sim. Se eu habilitar este recurso aqui, pessoal. Ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco, avaliar posição ou gerenciar ordens oco. Esse aqui é o gerenciamento de posição. O que significa isso? Se eu zerar neste momento, eu vou zerar a minha posição e as minhas ordens de gain e loss vão ser canceladas. Zerei, cancelei as ordens de gain e loss. Tá certo, pessoal? O offset, de novo, é a margem do meu stop. Vou entrar comprado aqui, de novo. Aqui, por exemplo, o meu stop está no 52,5. Vocês se acordam que o meu offset era de 10 ticks. Então, até 5 pontos para baixo, eu aceito que ocorra uma venda. Tá? Eu garanto que eu vou vender até o 48,5. Tá? 47,5, desculpa. Até o 7,5. Tá? Então, esse é o offset. É a margem a garantia do meu stop. Tranquilo, pessoal? O mercado agora já está um pouco mais morto, já é final de tarde, né? Se eventualmente bater, até vou aproximar aqui para ver se mostra para vocês o que acontece. Se bate uma, a outra é cancelada. Ver se a gente consegue mostrar esse exemplo enquanto eu pego algumas questões aqui no chat. O TIC é a menor variação do mercado, né, Marcelo? Então, por exemplo, o que é o TIC nas ações? 1 centavo. Mercado Bovespa, 1 centavo. Opções, 1 centavo. Vocês viram? Ó, zerou a posição, a outra foi cancelada. Certo? Beleza. Aí depende do mercado que você está operando. Dólar, meio ponto. Os mercados futuros têm algumas variações de ativo para ativo. O que você tem que entender é o seguinte, TIC é a menor variação do mercado, apenas isso. Certo? Que a gente vai balizar aí o nosso operacional do gain loss. Tranquilo? Para finalizar a apresentação, pessoal, Price Trader. Price Trader é um outro modo de você fazer o encaminhamento de ordens, ele é bem próximo ao book. É praticamente o book de preços. Com detalhe, ele é mais dinâmico. Por quê? Com o Control, eu posso encaminhar ordens aqui, ó, pessoal. E onde estiver quantidade, certamente é onde está o book. Por exemplo, da compra, com certeza, está até o 54. E o da venda está a partir aqui do 55 agora. Né? Então, eu posso, com Ctrl mais botão esquerdo, encaminhar ordens aqui no Price Trader. Acima deste preço, eu vou abrir uma posição imediatamente, aqui no 55. Se eu colocar deste lado direito, eu vou pendurar uma ordem de venda aqui no 55. Se eu colocar do lado esquerdo, eu vou agredir no 55. Certo? Aqui eu também caminhando aqui com a estratégia que eu criei, né? Certo? E acima destes preços, acima do topo do book, que é aqui no 55, tá? São ordens do tipo stop. Mesma coisa do Superdom, do Sharp Trading, de todas as ferramentas operacionais. Apenas um modo alternativo de a gente encaminhar, se for o caso, para quem gosta de operar visualizando o book. O que nós temos aqui? O book de preços. Tá? A possibilidade de agressão, esses aqui são os preços, na verdade, né? Você foge do book. No topo, que é o 55, você vai agredir, você vai abrir uma posição imediatamente. Acima dele, são ordens do tipo stop.
E abaixo, ordens limitadas. Mesma coisa da venda. Pendurei uma venda aqui no 56. Poderia abrir uma posição imediatamente aqui no 53,5, certo? Posso colocar um stop aqui no 52. Stop de venda, certo? Lá no 52. Cancelei as ordens, mesma questão do superdom, você fecha a ordem ou cancela por aqui, né? Beleza, pessoal? Dúvidas sobre hoje? Perguntas sobre alguma questão operacional? Não ficou clara aí alguma questão do superdom, do chart trading, das ordens? Ficou turvo ainda alguma questão? Para quem pediu do Trail Stop Auto Break-Even, a gente vai estar falando mais na semana que vem. Recomendo, para quem já quer ver desde já, a gente tem um webinário de 1 hora também sobre o Trading Auto Break-Even, mas a gente vai retomar isso, porque é um assunto bem interessante, um assunto que demanda um pouco de tempo, mas pode procurar youtube.com/nelogica. Aí você entrando no canal do YouTube que nós temos, você vai só buscar lá por Trading Stop Auto Break-Even, tem um webinário que eu fiz aí no início, fim de novembro, início de dezembro, né, sobre o Trading Stop Auto Break-Even, explicando todos os recursos, mas já adianto. A gente vai estar retomando isso na próxima semana de gestão de risco. Então você pode estar participando. Eu já convido aqui, chegou mais do fim do webinário, para estar participando aí do nosso treinamento na semana que vem. Vamos estar abordando novamente gerenciamento de risco, gestão de risco no Profit e essas ferramentas do stop móvel, tá? Outras perguntas aí. O Price Trader não é no Pro, tá, Thiago? O valor, pergunta do Eduardo, o valor que está de 3152 é o valor que será mandado para a ordem de compra? Não, na verdade não, Eduardo. Isso aqui na verdade é o preço que você está, né? Porque, por exemplo, se você está usando aqui esse recurso que eu estou utilizando com o Control, você vai colocar uma ordem de venda, por exemplo, no 52. Agora, se você quer usar esses recursos aqui abaixo, que você tem também o Superdom no Chart Trade, aí sim, por exemplo, eu quero colocar uma venda no 55,5, tá? Está aqui o 55,5, não clique ali no preço que eu quero. 5,6, clique em venda. Pendurei uma ordem de venda aqui no 56. Recomendo você utilizar esse recurso para ordens limitadas. Mas, particularmente, é mais dinâmico você encaminhar diretamente aqui pelo grid, né? O grid é isso aqui, ó. Certo? Mas aí vai também de perfil. Mais uma dica aí para ficar. Eu digo mais de dinamicidade operacional mesmo, tá? Os quadradinhos verdes. O que são esses quadradinhos verdes? São quantidades padrão, tá? Aqui eu tenho quantidade de 2, de 3 e de 1. Se eu clico aqui é uma quantidade padrão. Só para não ter que digitar ou ter que ir com a seta aqui para aumentar a mão. Ó, cliquei aqui 2, 3, 1, ele já vai para o operacional. Eu estou operando rompimento, eu opero rompimento com um mini contrato. Eu penduro ordem com 2 minis. Faz de perfil. O ponto é que você tem a quantidade operacional aqui no... Você define, né? Você tem a possibilidade de operar definindo. Onde que eu faço essa definição das quantidades? Aqui, pessoal. Ferramentas, opções, roteamento. Você vai em ativos, você vai em mini dólar e utilizar a quantidade padrão. Olha aqui. Ó. Quantidade padrão. Você seleciona e aqui. 2, que é essa quantidade 1, né? Quantidade 2, 3 minis. Quantidade 3, 1 mini. Então, se eu boto 3, por exemplo, 1 e 5, certo? Fiz a definição ali 4, 1 e 5. Onde que eu fui? Ferramentas, opções, roteamento, ativos e definir o lote padrão. Defini o ativo, né? Defini o lote padrão. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas? Eu vou estar colocando aí o meu contato para quem
tiver sugestões de webinários para a gente estar falando também, tá? lchagas@nelogica.com.br. Então podem estar mandando para mim dúvidas da plataforma em geral, dúvidas sobre o Profit, suporte@nelogica.com.br. E a gravação vai ficar disponível no nosso YouTube na semana que vem, tá? Para quem perguntou, Eduardo, está disponível não só a de hoje, como a de ontem também. As duas vão estar disponíveis, tá? E também, né, pessoal, de novo, o canal youtube.com/nelogica. Para quem chegou na conclusão, não pegou, quero contratar, né, quero dúvidas de ferramentas, quero saber sobre o Superdom, quero saber sobre o simulador, comercial@nelogica.com.br, o pessoal vai atender você, né? Pode só mandar e-mail ou fazer contato telefone, DDD 51 3023 8272. Mas só encaminhar um e-mail e o pessoal auxilia você também. E a nossa página no Facebook, para pegar as novidades, caso você queira acompanhar, facebook.com/nelogicabrasil. Tá certo, pessoal? Espero que tenha sido útil aí, que vocês tenham aprendido mais sobre as ferramentas operacionais do Profit. Hoje apresentei um geral da ferramenta, né? Tentei pegar todas, o ChartTrading, tentei pegar a boleta, Superdom. Para quem tem outras dúvidas, no nosso canal tem mais vídeos de ferramentas operacionais. Como eu falei, tem só sobre o Superdom, tem ferramentas para ChartTrading, enfim, né, focando só nessas. E na semana que vem, de novo, deixo o convite, vocês vão receber por e-mail, convite para a semana de gestão de risco, vai ser bem bacana, e vou estar falando sobre a gestão de risco, falando um pouco também sobre gestão de risco em si, não só no Profit, mas também no Profit Chart, e também falando sobre o Trailing Stop, o uso do stop móvel, tá? Tranquilo? Qualquer coisa, manda um e-mail para mim, né? Falar alguma coisa sobre algum webinário, sugestão de webinário, a gente dá sequência nesse sentido também. Tranquilo, pessoal? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí na próxima semana, tá certo? Um abração, bom final de semana para vocês, aproveitem, até mais. Tchau, tchau. Bons trades.